1 Coríntios capítulo 15, apenas o verso 58. Vamos nos colocar de pé. Diz assim o texto. Diz o texto: portanto, meus amados irmãos, sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor. Novamente, portanto, meus amados irmãos, sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor. Pai, muito obrigado por esta noite. Deus, em concordância com a oração, Deus, da tua filha, nós estamos diante de sua palavra e queremos ser ministrados por ela, Senhor Deus. E de acordo com a tua misericórdia, Senhor Deus, dê-nos a instrumentalidade, ó Deus, do teu Espírito para transmitir a sua palavra. Deus, em nome de Jesus, fala-nos nesta noite, alimenta-nos e que possamos, ó Deus, aprender do Senhor que é manso e humilde de coração, e a fim de que possamos também encontrar, ó Deus, tranquilidade, paz e abrigo aos teus pés. Em nome de Jesus, nos ajude para a glória do teu nome. Assim oramos, crendo, ó Deus, no zelo do Senhor, em nome de Jesus. Amém. Podeis assentar, irmãos? Nós queremos compartilhar com os irmãos esta noite o tema exortados a sermos firmes, constantes e sempre abundantes na obra do Senhor. Meus irmãos, no Novo Testamento, o apóstolo Paulo é quem mais escreveu sobre a doutrina da ressurreição. Sua exposição mais lembrada sobre o assunto está registrada aqui nesse texto. No versículo 58, que faz parte de todo um arcabouço, que é o capítulo 15 dessa primeira carta do apóstolo Paulo à igreja de Corinto. E nesse trecho, ele vai dizer que os mortos ressuscitarão incorruptíveis. Se nós voltarmos 6 versículos para trás, nós vamos nos deparar aí com os versículos 51 e 52, onde ele declara: eis que vos digo um mistério. Nem todos dormiremos, mas transformados seremos todos, num momento, num abrir e fechar de olhos, ao ressoar da última trombeta. A trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos transformados. Wayne Grudem, em sua teologia, vai deixar claro essa realidade, dizendo: isso significa que o nosso novo corpo não se desgastará, diz o teólogo, nem se envelhecerá, nem mesmo estará sujeito a qualquer espécie de doença ou enfermidade. Muito bom essa notícia, né? Ele será completamente sadio e forte para toda a eternidade. É isso que o apóstolo Paulo, ele diz quando nós ressuscitarmos e teremos um corpo incorruptível. E realmente, quando Paulo fala a respeito disso, é como se ele estivesse olhando para a realidade de um novo corpo, uma nova roupagem, uma aparência incorruptível. É isso que o apóstolo Paulo está falando. Inclusive, o mesmo apóstolo também expressa de forma inconfundível a sua crença na ressurreição dos mortos, quando ele esteve diante do Sinédrio. Lucas, ele vai narrar, lá em Atos, no capítulo 23, dos versos 6 a 8, uma experiência que o apóstolo Paulo teve. Ele vai dizer: sabendo Paulo que uma parte do Sinédrio se compunha de saduceus e a outra de fariseus, Paulo exclamou: varões irmãos, eu sou fariseu, filho de fariseu. No tocante à esperança e à ressurreição dos mortos, sou hoje julgado. Ditas essas palavras, o texto vai dizer que levantou-se grande dissensão entre os fariseus e saduceus. E a multidão ali presente se dividiu, pois os saduceus declaravam não haver ressurreição, nem muito menos a realidade de anjos ou até mesmo espírito, ao passo que os fariseus admitiam todas essas coisas. O que aconteceu naquela situação? O apóstolo Paulo estava sendo julgado por causa da sua ação em relação à pregação do evangelho. E ele viu a sua vida ali correr risco de morte. E por saber que havia uma dissensão entre os dois grupos, ele lança esse tema no meio dos dois grupos, para que através de uma ação estratégica ele pudesse escapar ali com vida. Enquanto os dois grupos começavam a se degladiar e a discutir acerca desse tema da ressurreição, o apóstolo Paulo, perna para que te quero.
E ele vai falar a respeito dessa realidade. Crendo na ressurreição do corpo, ele vai dizer que está sendo julgado por causa desse tema. Por isso nós vemos presente na vida e no ministério do apóstolo Paulo a defesa da doutrina da ressurreição. Após, então, uma exposição detalhada e profunda sobre essa doutrina bíblica, Paulo agora ele vai se voltar para a igreja, alertando-lhes que a certeza da vitória sobre a morte realizada por Cristo Jesus e a convicção de que seremos ressuscitados, e não somente ressuscitados, mas nós receberemos um corpo incorruptível e imortal, deve gerar em nós, como diz o texto que lemos, firmeza, constância e abundância na obra do Senhor. E nós precisamos observar isso com atenção, meus irmãos. Porque a semelhança do que estava acontecendo na época do apóstolo Paulo, está acontecendo nos nossos dias. A igreja está perdendo firmeza. A igreja está deixando de ter constância. E a igreja não mais apresenta o seu trabalho de forma abundante para Deus. Por isso, em primeiro lugar, o apóstolo Paulo ele vai iniciar o versículo 58 com o termo portanto, que aqui é identificado como uma conjunção conclusiva. E o que é uma conjunção conclusiva? A conjunção conclusiva, ela tem a seguinte missão de introduzir na oração coordenada a conclusão de um raciocínio ou exposição de motivos anteriores, normalmente colocado no início do parágrafo de uma conclusão. Então, todas as vezes que uma pessoa, num discurso ou num texto dizer, portanto, ele está concluindo ou quer concluir uma ideia. Dessa forma, o apóstolo Paulo, logicamente, conclui o seu ensinamento de modo didático, discorrendo aqui no versículo 58, acerca da vitória de Cristo sobre a morte. Finalizando no versículo 58, todo o assunto do capítulo 15, a respeito da vitória e da realidade da ressurreição de Cristo e da forma com que Cristo sobrepujou a morte. Berkhoff vai dizer que a maneira com que Jesus Cristo ressuscitou foi, ao mesmo tempo, gloriosa, mas também assustadora. Tem algumas pessoas que gostam de colocar alguns vídeos na internet, achando que as informações que ele tem para basear o seu vídeo são informações que foram tiradas de fontes seguras. E aí, através dessa exposição nesse vídeo, eu quero enaltecer a cultura judaica. E aí eu não sei se os irmãos já ouviram falar que quando a pedra foi tirada ali, a pedra foi rolada sobrenaturalmente, os apóstolos que chegaram primeiro encontraram os panos que estavam em volta de Jesus, ou em volta de Jesus, dobrado. E aí alguns aí querem enaltecer a cultura judaica, dizendo que todas as vezes que um servo serve o seu senhor, dentro dessa cultura, quando ele termina de comer, ele simplesmente joga a toalha para mostrar que terminou de comer. Ele vai embora e não vai voltar mais. Mas ao contrário, quando este senhor pega a toalha que ele usa para limpar a boca, e já começa o erro por aí, né? Que ele usou para se limpar ali na boca, ele pega e dobra a toalha com todo cuidado, põe no canto. E a cultura judaica informa que aquele ato de dobrar a toalha significa que aquele senhor não terminou a refeição e que ele vai voltar. Não tem nada disso, irmãos. A Bíblia diz que as mulheres foram de encontro àqueles que tiraram Jesus Cristo da cruz e ajudaram a enrolar Jesus no pano. Inclusive, tinha uma outra toalha separada que foi usada para abrigar, para enrolar a cabeça de Jesus.
Quando Jesus Cristo ressuscitou, o corpo dele saiu, não ficou. Jesus não precisa, como nós, levantamos da cama e saímos assim. Jesus não levantou da sepultura e saiu. Jesus, ele simplesmente apareceu lá fora. Se é que eu posso dizer simplesmente. Então, quando o pano estava envolto da cabeça dele, o pano se esvaziou, porque o corpo já não estava mais ali. Então, o que aconteceu com o pano? O pano ficaria embolado? Ou o pano permaneceria dobrado? Porque ele estava ali sendo ocupado por um corpo que saiu daquele pano sem muito menos mexer no pano. Berkhoff vai dizer que o corpo inerte se levantou sem qualquer esforço. Quem é o Espírito Santo? Não é Deus? A Bíblia diz que o Espírito Santo ressuscitou a Jesus dentre os mortos. Ele é o Senhor da morte. A gente fica preso nessa propaganda de que, Jesus Cristo, ele se assentou ali no túmulo, dobrou a toalha, botou no canto, demonstrando que ele vai voltar. Primeiro, Jesus Cristo não estava nem comendo, porque a cultura fala de comida. A cultura fala de asepsia da boca, depois termina de comer. Jesus não estava comendo para dobrar o pano que ele usou para limpar a boca, dizendo que ele vai voltar. Jesus Cristo simplesmente ressuscitou, esvaziou o pano e deixou ele lá. Então, se o pano estava dobrado, se esvaziou, ele vai ficar dobrado. Jesus, ele ressuscitou, vencendo a morte. Ao terceiro dia, provando que Deus aceitou o seu sacrifício. E nos justificando para a glória de Deus Pai. Assim, ele está se reportando a vitória que nos foi concedida, que nos foi dada, que nos foi entregue por Cristo Jesus no Calvário. Quem poderia vencer um inimigo tão terrível? É uma pergunta que nós podemos fazer. E uma pergunta que nós temos a óbvia resposta. Só Jesus Cristo podia vencer a morte. Jesus Cristo não permaneceu morto porque ele não tinha pecado. A morte não podia segurá-lo. Como é que eu vou segurar esse moço? Ele não tem pecado para comprometê-lo, para jogá-lo na corrupção. Ele não deve nada. Ele nem vai comparecer diante do tribunal de Deus, porque ele é o próprio Deus, ele é o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Jesus Cristo ressuscita, porquanto a morte não podia segurá-lo, porque não havia pecado nele. E pelo fato de Jesus Cristo ser Deus, tendo se esvaziado, vindo e morrido no nosso lugar, Jesus Cristo conquista a vitória, pagando o preço que era devido a Deus. E lhe foi dado as chaves da morte e do inferno. Apocalipse 1,18. Aquele que vive, estive morto, mas eis que estou vivo pelos séculos dos séculos. Por isso, através da vida de Jesus, através da vitória de Jesus sobre a morte, seu sacrifício vicário, recebemos o livramento da morte, tendo sido ela neutralizada, tirando da mão do diabo o poder da morte. Hebreus 2, 14 e 15. Para que por sua morte destruísse aquele que tem o poder da morte, a saber, o diabo, e livrasse todos que pelo pavor da morte estavam sujeitos à escravidão por toda a vida. Glória a Deus! Essa é a sua, a minha e a nossa realidade hoje. Assim, Deus requer de nós uma postura, meus queridos, retilínea, ou seja, coerente com a obra que Ele realizou nas nossas vidas. A Bíblia vai dizer que nós devemos andar de acordo com a dignidade da nossa vocação. Então existe um nível que nós precisamos andar, e nós não podemos descer deste nível. Na verdade, o texto, a palavra de Deus nos ensina sempre a avançar e não retroceder. Inclusive, a mesma palavra vai dizer que Deus não se alegra com aqueles que retrocedem.
Em segundo lugar, Paulo exorta os seus leitores e nos exorta também com um sede firmes, aqui do grego redraió, que quer dizer firme, imóvel, inabalável, o que nos leva aqui a entender e a olhar para uma figura de alguém que, após ter se envolvido em um combate e em uma luta, permanecer de pé. Inclusive, este é o resultado, a firmeza. E a mesma palavra também é aplicada pelo apóstolo, mas dessa vez a uma outra igreja. Em Colossenses, no capítulo 1, verso 23, Paulo vai declarar: se é que permaneceis na fé, alicerçados e firmes, não vos deixando afastar da esperança do evangelho que ouvistes e que foi pregado a toda criatura que está debaixo do céu, do qual eu, Paulo, diz ele, me tornei ministro. Aqui neste trecho, meus irmãos, F.F. Bruce declara: Cristo, de fato, entrou na vida do homem e efetuou a redenção como um fato histórico em seu corpo, ou seja, no corpo de Cristo. E o seu propósito era de apresentar este homem na parousia, ou seja, na manifestação gloriosa. Quando ele voltar, ele quer apresentar os seus filhos de que maneira? Santos, inculpáveis e livres de qualquer acusação. Este é o fato. Que fato? Justificados pela fé. Mas isto inclui a presente responsabilidade de cada um de nós, de continuarmos firmes, não sendo afastados pelos falsos ensinamentos. A certeza da promessa divina não dá nenhum espaço para complacência. E o que é complacência? Disposição habitual para corresponder aos desejos do nosso corpo. O que nós estamos dizendo aqui, meus irmãos, é que nós não devemos dar espaço para a nossa complacência, para nossos desejos, desejos estes que nos afastam, não só da presença de Deus, que é o principal, mas principalmente da comunhão da igreja. Ao contrário, eles devem ser crentes genuínos, que perseveram até o fim. E a fé que esses crentes genuínos possuem, eu e você, é uma fé universal. Eu estando aqui, eu estando lá no Nordeste, no Sul do Brasil, no Leste, no Oeste, fora do país, eu preciso manter a minha fé genuína, firme, saudável, equilibrada, não dando espaço para qualquer deslize. E por mais que as lutas venham, meus irmãos, Cristo está no barco conosco, é uma realidade, nós precisamos nos lembrar disso. Senhor, o barco está cheio, vai afundar, me ajude aqui. Cristo vem e nos ajuda. Eu quero glorificar a Deus aqui, diante da igreja. Eu quero agradecer a Deus, porque Deus é Deus provedor. Para mim e para você. Meus irmãos, quando eu digo que eu quero confessar, é porque eu tenho toda a tranquilidade do mundo para dizer que a minha vida é um livro aberto e eu não tenho problema nenhum em dizer algumas coisas da minha vida pessoal. É lógico que tem coisas que você não fala, você não abre. Mas Deus nos presenteou esse final de semana com um guarda-roupa. Eu não tinha condição de ir e comprar um guarda-roupa. Eu ganhei um guarda-roupa. Ah, mas é isso? Mas guarda-roupa é uma coisa tão fácil de ali comprar. É só sei lá e fazer uma dívida. Olha o cartão de crédito aí. Estou lembrando da minha filha quando era pequena. Avô, eu tô com fome de batom. Minha filha, tem dinheiro? Não, só põe o cartão lá, avô. Que é só passar e só me dá o batom. Ah, é? Mas não é só colocar o cartão lá. Tem que ter o dinheiro lá, minha filha. Meus irmãos, com isso eu quero dizer para os irmãos que Deus
Ele se importa conosco nos mínimos detalhes. Porque guarda-roupa, máquina de lavar, fogão, isso aí, para Deus, isso é fichinha. Deus é poderoso para trazer um parente nosso da morte. Para curar uma doença que os médicos não conseguem entender. Para a pessoa chegar no médico e falar assim, ó, doutor, eu estou me sentindo mal. Aí se submete a um exame, chega lá, você está com câncer. Aí a igreja se reúne em torno daquele irmão, começa a orar, interceder, vai lá e faz o exame de novo, não tem mais câncer. Aí tem o exame que comprova que tinha câncer e o outro exame que comprova que não tem mais câncer. Deus não é poderoso para curar uma pessoa de câncer? Então Deus é poderoso para te dar o que Ele quiser. Agora, a nossa vida não deve estar baseada nessas coisas, porque essas coisas vão passar, meus irmãos. Essas coisas vão passar, eu e você estamos caminhando. Queira você ou não, estamos caminhando para a morte, seja hoje, seja amanhã, seja daqui a 10 anos, seja agora, seja depois que terminar o culto, nós estamos caminhando para a morte. Cinco alunos, os irmãos devem ter visto aí, nas reportagens aí, 5 alunos, eu não sei se saíram de Cuiabá para ir para Porto Velho, saíram de Mato Grosso, estavam indo em sentido a Porto Velho, para fazer o quê? Um curso de treinamento. Eu tenho certeza que eles estavam finalizando o curso para ir para o campo. 3 dos 5 vieram a óbito. Os 3 que faleceram, meus irmãos, 2 20, 1 21, e tem mais 2 internados. Uma em estado grave e a outra em situação estável. Eles estavam indo fazer o quê? Estavam indo fazer a obra de Deus. Não são pessoas novas? A família fica triste. A igreja também. Mas agora estão lá, se juntaram aos milhões de almas que estão diante do Cordeiro, adorando para todos sempre. O apóstolo Paulo fala assim, que morrer é estar com Cristo. É infinitamente melhor. Então não tem desse negócio de o sono da alma, eu vou dormir e vou esperar Jesus voltar. Nada disso. Se nós morremos agora, estaremos agora, neste momento, já com Deus. Essa é a realidade do crente. Ao contrário, também acontece. Recusou Jesus, não quer saber, não deu ouvido, é um réprobo. Já, agora, está no inferno, sofrendo lá. Essa é a nossa realidade. Justificados, comprados, perdoados, e tendo a esperança que desde o início foi falado aqui, a esperança da ressurreição, que um dia nós estaremos o quê? Para sempre com Cristo. Meus irmãos, mas existe uma realidade. Em todas as igrejas, principalmente as brasileiras, que também foi citado aqui, temos uma liberdade de culto, não é? A liberdade de culto. Eu vou na igreja quando eu quero, a hora que eu quero, faço se eu quiser, leio se eu quiser. É a liberdade que passa a ser confundida com o quê? Com libertinagem. Por isso, há crentes que só reclamam e que dizem assim, eu estou me sentindo fraco, eu sou o mais fraco de todos, estou desanimado. Diante dessa realidade, o apóstolo Paulo tem uma palavra para nós. Pois este é o alerta da realidade da vida cristã, que como sendo uma batalha, não existe trégua. Quantos dos irmãos aqui conhecem a brincadeira? Estou de altas. Como é que é aqui, no meio de vocês? Lá em Minas Gerais, 15 pessoas agrupadas nessa brincadeira. Quando falar que ele está de altas, não pode bater nele. Estou de altas. Aí não pode tomar o chama-sangue, né? O pescoção. É uma brincadeira antiga, é uma brincadeira de mau gosto, mas é uma brincadeira. A pessoa que não quisesse levar um pescotapa, eu estou de altas. Não existe essa realidade na vida cristã, meus irmãos. Não existe eu virar para Deus e falar assim, Deus, eu estou de altas. Segura o diabo aí, Senhor. Não existe isso, não existe trégua. O inimigo, ele não para de atacar. Alguns vão dizer que se nós recebêssemos olhos espirituais para ver a batalha que é travada no mundo espiritual, nós ficaríamos assustados. De tantas coisas que Deus nos livra.
O apóstolo Paulo, ele vai declarar em Efésios, no capítulo 6, versos de 10 a 11, mas, irmãos meus, fortalecei-vos o Senhor e na força do seu poder, revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes. E a firmeza aqui é o mesmo sentido da primeira palavra. Mas aqui o apóstolo Paulo emprega na seguinte realidade: aqueles que estão firmes, revestidos da armadura de Deus, possuem uma mente firme, inabalável, estão sempre constantes contra as astutas ciladas do diabo. Portanto, qualquer que seja a alusão, o sentido é claro. Somos chamados para permanecer firmes, fortes, confiantes na fé, tendo em vista a verdade que nos aguarda, que é a eternidade. Portanto, meus irmãos, não devemos ficar abalados ou agitados com disputas que estão aí ao nosso redor, né? Ficarmos aí com medos das sofismas, das filosofias terrenas e mundanas, ou as artimanhas do inimigo da nossa alma, que tenta nos seduzir, nos afastando assim da fé e do compromisso que precisamos ter com o Evangelho de Cristo. E aí fica uma pergunta: o que tem te abalado, tirando a sua confiança no único que tem todo o poder? Precisamos, à semelhança de Davi, quando ele disse para a sua alma: por que estás abatido, ó minha alma? Fazemos a pergunta: por que eu estou abalado? Por que eu não estou firme? O que está me abalando? O que está acontecendo comigo? Precisamos fazer essa pergunta: o que tem nos abalado? O que tem tirado a nossa confiança daquele que tem todo o poder? E em terceiro lugar, agora, o apóstolo Paulo nos convida à constância. Mas, para entendermos melhor, precisamos ter em mente a realidade sobre o conceito dessa palavra constância, que no dicionário português diz que é qualidade daquele que não falta a uma tarefa, ao dever, tratamento, aula, possui assiduidade, frequência. E, biblicamente, o que essa palavra significa? A palavra no grego, traduzida para constância, no Novo Testamento tem o seguinte significado: estabilidade, paciência, lealdade na perseverança e firmeza. Na versão Almeida e Revista Atualizada, usa-se o termo inabalável, que no grego é ametakinetos. Quanto à ocorrência, ou seja, em quantos lugares esse termo acontece? Paulo, ele usa esse termo somente aqui. No texto que acabamos de ler, quando ele nos chama a sermos inabaláveis, ele só usa esse termo aqui. Firmes, persistentes. E nessa realidade, John MacArthur vai dizer que não devemos nos volver, mesmo que seja um fio de cabelo, de distância da vontade do Senhor, mas continuamente tomando cuidado para não sermos o quê? Jogados ali por ondas e levados ao redor por todo o vento de doutrina, pela artimanha dos homens e pela astúcia com a qual enganam fraudulentamente. Ele vai dizer isso aos Efésios, no capítulo 4, verso 14. E a semelhança dessa realidade, sermos constantes também em outras áreas da nossa vida é necessário. É preponderante. É sine qua non, ou seja, é condicional. Agimos assim não somente na vida que a maioria dos cristãos aí fora gosta de chamar de a minha vida espiritual. Mas nós entendemos que não existe a minha vida espiritual. Nós entendemos que tudo que fazemos é para a glória de Deus. Portanto, precisamos ser constantes, meus queridos, infelizmente. Há crentes que são inconstantes nos cultos, inconstantes nas orações, inconstantes na obra de Deus, inconstantes nos dízimos e ofertas e outras coisas, apresentando assim uma instabilidade de comportamento a todo instante, sem estar percebido dos prejuízos que serão colhidos ao longo da história.
Gordon Clark, um filósofo e teólogo calvinista do século XX, diz: por isso devemos mortificar as nossas emoções e sermos firmes, imutáveis, não erráticos, ou seja, aquele que vagueia, e com ações desmioladas, facilmente desencorajados, mas devemos multiplicar as nossas boas obras, sabendo que o Senhor irá torná-las úteis para o seu propósito e glória. Portanto, o que tem tirado a nossa constância? Em quarto lugar, nessa mesma postura, o apóstolo nos aconselha que devemos ser o quê? Sempre abundantes na obra do Senhor. Quando a nossa esperança na ressurreição era clara e certa, devemos ter uma grande motivação para sermos abundantes, meus irmãos. Abundantes na obra de Deus. O termo grego aqui vai carregar a ideia de que quanto mais abundante formos, melhor. Se ultrapassarmos aquilo que é normal no reino de Deus, melhor. Transbordantes, exagerados na obra de Deus, não medindo esforços, não segurando, não dizendo assim: olha, eu tenho feito, eu já fiz muito, agora eu tenho que deixar para outros fazer. Portanto, devemos determinar a nós mesmos que precisamos ser exagerados, desmedidos na obra de Deus. Existe um livro, eu esqueci o nome do autor agora, o título dele é O Deus Pródigo. Essa palavra pródigo significa desperdiçador, mas ela também significa abundante, desmedido, confiante, consciência de que sabe onde é que está depositando as suas bênçãos. Deus é assim para conosco. Se Ele é assim para conosco, por que não podemos ser com Ele? Há crentes que nunca podem fazer nada, sempre estão cansados, atarefados com a sua vida particular, que têm impedido de serem abundantes no reino de Deus, apresentando para Deus a sobra de tudo. Malaquias vai falar a respeito disso. Quando os homens traziam as ovelhas para o templo, ovelhas de perna quebrada, ovelhas doentes, apresentando qualquer coisa para Deus. Meus irmãos, nós precisamos apresentar o melhor para Deus. O melhor para Deus é a primeira hora do nosso dia. Eu levanto que hora para trabalhar? Eu levanto 4 horas, levante 3. Ore ao Senhor, entregue o seu dia para Ele. Senhor, a minha vida está nas Tuas mãos. Eu saio daqui de casa sozinho, de bicicleta, de noite, carro sozinho, mulher, homem. Ninguém, irmãos, não existe lugar nesse país ou no mundo que seja seguro, somente o céu. Agora, quando nós entregamos a nossa vida para Deus, o Senhor nos guarda. Então, nós apresentamos para Ele o melhor do nosso tempo, o melhor da nossa casa, o melhor dos nossos filhos, da nossa família. Tudo é para Ele. E para concluirmos, meus queridos, muitos perderam a motivação de realizar a obra do Senhor. Mas se olharmos a grande vitória que recebemos, a vitória sobre a morte, e se tivermos em nossa mente as bênçãos concedidas aos salvos, que está lá em Hebreus no capítulo 6, versos 11 e 12, desejamos, disse o autor de Hebreus, porém, continue cada um de vós mostrando até o fim a mesma diligência para a plena certeza da esperança, para que não vos torneis indolentes, mas imitadores daquele que pela fé e pela longanimidade herdaram as promessas. Assim, veremos que não há motivos para desanimar e precisamos depositar nele a nossa esperança a cada dia. E Ele mesmo nos dará a devida recompensa. Nosso trabalho no Senhor, diz o texto, não é vão, gerando resultados em nossas vidas e na vida dos nossos irmãos. E ainda, por causa disso, receberemos galardão. Isso é obra da fé, é o que Tiago está falando na sua carta. Ali não tem nada a ver com obras sociais ou obra da lei. Paulo vai tratar da obra da lei aos romanos, quando ele fala a respeito da justificação. Mas Tiago vai falar a respeito da obra da fé. Quais são as obras da fé?
eu preciso apresentar as obras da fé. Eu preciso ter uma vida piedosa. Eu preciso ter uma vida de oração. Eu preciso me alimentar da palavra. Eu preciso ter comunhão. Eu preciso pregar o evangelho. E as outras coisas, elas serão resultado. Eu não posso encher a barriga de alguém que está precisando de comida e guardá-lo do frio e não falar-lhe do evangelho, enviando essa pessoa aquecido do frio e com a barriga cheia para o inferno. Mostre a tua fé sem as tuas obras, e eu mostrarei as minhas obras através da minha fé. Portanto, meus irmãos, nós precisamos analisar essas coisas e permanecer firmes no Senhor. Apocalipse 22, 12, assim: eis que venho sem demora, e comigo está o galardão que tenho para retribuir a cada um segundo as suas obras. Portanto, sede firmes, constantes e inabaláveis. Amém?